Olá, amigos! Estamos novamente aqui com as Pílulas de Esperança. Para mim é uma grande satisfação poder fazer parte desse trabalho e eu gostaria de iniciar com uma prece. Amado Mestre Jesus e Espíritos guardiães desse trabalho, pedimos a permissão para iniciar a leitura desse texto e que nós possamos ser iluminados com clareza para poder expor as ideias da forma mais clara possível e que, se assim for permitido, que as pessoas que estão nos assistindo possam tirar proveito e nós próprios possamos evoluir com o entendimento do texto que vai ser lido. Agradecemos a proteção, que assim seja, graças a Deus. Bom, as Pílulas de Esperança, vocês já sabem, cada dia a gente lê um capítulo, o livro do Andrei Moreira, chamado Pílulas de Esperança, não é? E hoje eu vou ler o capítulo número 8, Testemunho e Serviço. Prenunciando a renovação profunda, a terra estertora e convulsiona diante de dramas afetivos que refletem a condição inferior de seus habitantes, necessitados de educação espiritual e redenção. Crimes, ódios, violência e desrespeito graçam na sociedade, atemorizando as criaturas incautas que julgam ver no panorama social a dissolução completa dos costumes e dos valores morais e religiosos. Herdeiros de uma sociedade vitoriana em que a aparência era mais importante que a realidade, as famílias odiernas se veem diante das dificuldades variadas das inversões de ordem e da expressão da violência de seus membros a demonstrar a aparente realidade de seus íntimos. No entanto, adoecida, vê-se a sociedade moderna refletir a falta de referência moral superior que lhe oriente o amadurecimento e o despertar das potencialidades superiores e divinas. Figuras públicas e sociais que exemplifiquem a vivência do Evangelho e do amor desinteressado a semear bondade, concórdia, sabedoria e submissão ao Criador. Nesse contexto, vê-se o desenvolvimento dos ideais espíritas e, embora jamais na Terra se tenha falado tanto de espiritualidade, de amor e de Jesus Cristo, carece o mundo das cartas vivas do Senhor, do renovador cristão que contagia pelo exemplo. Urge, pois, que aqueles que já se conscientizaram da grandeza do Evangelho pelo seu valor de renovação pessoal, deem um testemunho social afirmando as boas obras. Disse o Senhor: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Trata-se, pois, da afirmação da grandiosidade do Filho de Deus, que demonstra a grandeza do Senhor. A audácia cristã não é personalismo ou vaidade, e sim a coragem de mostrar-se cristão, servidor e submisso ao Criador, pelos exemplos que contagiam e transformam. Afinal, bem informa o Livro dos Espíritos, por meio da fala dos Espíritos do Senhor. O mal predomina porque os bons são tímidos. Bom, esse texto claramente nos incita a divulgar a fé cristã, não é? Nós que temos o conhecimento, que estudamos, a gente tem um papel muito importante no mundo na disseminação do cristianismo. Essa é a tônica desse texto. Eu gostaria de destacar alguns pontos e aí vai ficar bem clara essa linha de raciocínio. Logo no comecinho ele diz: prenunciando a renovação profunda, a terra estertora agoniza, agonizante, né? A terra agoniza e convulsiona diante de dramas afetivos que refletem a condição inferior de seus habitantes, necessitados de educação espiritual e redenção. Então, o nosso planeta está sofrendo as consequências dos habitantes que aqui, nesse momento, vivem. A gente está passando por uma fase de transição, onde muitos dos espíritos encarnados nesse momento não atingirão
o mínimo de elevação espiritual, de conhecimento, para poder continuar habitando nesse planeta. Então, naturalmente, uma quantidade razoavelmente grande de espíritos que coabitam nesse momento serão levados para outras orbes, para outros planetas mais adequados ao seu nível de evolução. As pessoas que estão num nível de evolução um pouquinho mais adiantado, talvez elas possam ser agraciadas e permanecer nesse planeta, que deixa de ser de provas e expiação e passa a ser de regeneração. Portanto, além do nosso estudo, do nosso caminho reto, na nossa evolução, a gente pode sim, nas nossas orações, pedir para reencarnar nesse planeta, porque esse vai ser um lugar muito melhor na nova fase de regeneração. Tem outro trecho que eu gostaria de destacar aqui. Herdeiros de uma sociedade vitoriana em que a aparência era mais importante que a realidade, ou seja, viver de aparência, as famílias odiernas, as famílias de hoje, não é, odiernas, se veem diante das dificuldades variadas das inversões de ordem, ou seja, o que é efetivo está ficando em segundo plano e o que é aparentemente bonito está ficando em primeiro plano, né? Essa é a tônica desse trecho. Queria destacar mais um. No entanto, adormecida, vê-se a sociedade, adormecida quer dizer impassível, sem conseguir se impor, não é? No entanto, adormecida, vê-se a sociedade moderna refletir a falta de referência moral superior que lhe oriente o amadurecimento e o despertar das potencialidades superiores divinas. Então, a gente tá faltando referência moral para a gente conseguir evoluir mais no nosso caminho de amadurecimento, né? E faltam também figuras públicas e sociais que exemplifiquem a vivência do Evangelho e do amor desinteressado. Essas figuras públicas que estão faltando, né? A semear bondade, concórdia, sabedoria e submissão ao Criador. Então, é aqui que ele diz nesse texto a importância de que a gente se sobressaia, que a gente se lance a divulgar o nosso cristianismo, a nossa fé, a nossa crença. Um pouquinho mais para baixo ele diz: urge, pois, que aqueles que já se conscientizaram da grandeza do Evangelho pelo seu valor de renovação pessoal, ou seja, quem já se beneficiou pessoalmente e entende a grandeza do Evangelho, deem um testemunho social afirmando as boas obras. Então, você já se beneficiou, você já entendeu a importância do Evangelho, agora tem que partir para o mundo e dar o testemunho disso, não é? Disse o Senhor: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando a nossa luz brilha, isso mostra o nosso valor, não é? E isso dá a oportunidade das pessoas glorificarem o nosso Pai que está no céu. Essa é a tônica, não é? E o penúltimo trecho que eu gostaria de destacar. A audácia cristã não é personalismo ou vaidade, ou seja, se a gente assumir uma postura mais assertiva na divulgação do cristianismo, isso não significa audácia ou personalismo, isso não significa personalismo ou vaidade, e sim a coragem de mostrar-se cristão, servidor e submisso ao Criador, pelos exemplos que contagiam e transformam. Então, através do nosso exemplo, a gente contagia e transforma outras pessoas no Evangelho de Cristo. E o último trechinho: o mal predomina porque os bons são tímidos. Então não basta ser bom, a gente precisa exercer essa bondade, a gente precisa contaminar a sociedade nessa bondade, nesse ideal cristão. Essa é a tônica desse texto. Bom, a gente para por aqui. Amanhã tem mais Pílula de Esperança e a gente vai fazer uma breve oração para encerrar, para agradecer essa oportunidade. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de poder ter esse encontro, de poder fazer essa leitura e refletir a respeito desses temas. Que a vossa luz possa brilhar em todos os nossos corações e que a gente possa continuar
fazendo e realizando esse trabalho e assim divulgando a palavra do Cristo, o cristianismo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui e amanhã tem mais Pílula de Esperança. Um abraço a todos.